Olá, eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo INAF o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre golpe. Você sabe o que é golpe? Ou melhor, o que é golpe? Diante da conjuntura política atual brasileira, o atual governo nosso está quase saindo, né? A votação na Câmara passou e agora vai para o Senado. E as pessoas que se opõem ao impeachment da Dilma sempre citam que há um golpe acontecendo contra o atual governo, que há um golpe contra o PT, que há um golpe contra Dilma Rousseff. E você deve ficar se perguntando, o que é um golpe exatamente? Do que eles estão falando? De que golpe que eles fazem uma relação com o atual e o do passado? Hoje você vai aprender de uma forma simples o que é golpe, qual é a importância dessa palavra e você vai poder, no final, talvez, quem sabe, ter a sua opinião de uma forma mais fundamentada, tudo bem? Vamos lá. Golpe nada mais é do que um choque de um corpo com o outro, que resulta em um impacto, né, de pequena ou grande intensidade, uma pancada, uma batida. Esse é o sentido etimológico, é o sentido clássico, né, da palavra. Mas quando fala-se, por exemplo, o PT cita um golpe, está falando sempre de um golpe de Estado. E ele sempre se refere a esse golpe de Estado que acontece quando um governo estabelecido por meios democráticos e constitucionais é derrubado de maneira ilegal, ou seja, o governo está lá, foi eleito e de repente alguém vai lá e derruba ele, desrespeitando os processos democráticos e as leis de um país, tá certo? Então, a palavra golpe, ela é usada no sentido de golpe de Estado, não simplesmente golpe. E, desculpa, o uso da imposição violenta e militar é facultativo, porém tal modalidade em um golpe é sempre comum. Como assim? Geralmente, os golpes de Estado são feitos com uma imposição militar. E nem sempre isso acontece, tá certo? Mas é geralmente usado dessa forma. Ou seja, quando você parar e observar a palavra golpe dentro da mídia atualmente, você não pensa numa pancada, numa atira, você vai ter que pensar no golpe de Estado. Os petistas estão alegando que há um pequeno golpe de Estado acontecendo agora sem intervenção militar, onde o Poder Judiciário é que está se impondo. Então, a ideia é golpe de Estado, tudo bem? A grande dicotomia que a gente tem que fazer é que esse golpe de Estado que o atual governo se coloca como vítima, vamos dizer assim, faz uma relação com 1964. Então, há sempre agora uma dicotomia de pensamentos de 2016, né, atual, e 1964, quando houve sim um golpe de Estado. Talvez por você achar que não, ou achar que sim. Essa aula não está aqui para dar uma opinião, e sim para fazer uma relação do que é golpe e do que não é golpe. Aí você vai ficar com a sua opinião depois dessa aula, é lógico. E essa relação que sempre se fala em golpe lembra muito 1964, ou lembra 1964, tudo bem? É importante você ter essa relação porque 1964 foi a última ditadura que apareceu no país, a última imposição militar onde foi derrubado o governo. E eu vou explicar agora. Em 1964 é marcante porque apresentou uma exclusão do presidente vigente de uma forma abrupta e inconstitucional. O golpe de 1964 ele é importante porque nós temos que entender que a conjuntura política que acontecia naquela época aconteceu simplesmente porque o governo, a vigente atual, em 64, era o presidente João Goulart, conhecido como Jango. O seu governo ele é considerado de esquerda e tentava promover reformas sociais com grandes impactos na sociedade brasileira. Ele possuía uma sensibilidade com as suas reformas para fazer com que a sociedade brasileira, o país, a nação, o Estado democrático acontecesse de uma forma onde os excluídos fossem relegados a um posto de melhor situação dentro da conjuntura política brasileira. E exemplos dessas reformas seria uma reforma agrária, principalmente, uma reforma bancária, uma reforma urbana, eleitoral, salarial e fiscal. De uma forma geral,
Todas essas reformas quer dizer que só vou citar um exemplo da reforma agrária, vamos lá. A reforma agrária queria fazer com que todas as terras improdutivas tivessem um sentido para ajudar o Estado, ajudar as pessoas. E uma reforma, outro exemplo também, é uma reforma urbana, onde a situação de várias pessoas que não tinham onde morar, por exemplo, poderiam ser ajudadas com essas reformas sociais. Então, o governo João Goulart, muitas vezes criticado por uma excessiva falta de sensibilidade política, mas com uma capacidade de sensibilidade social. Então, isso vai fazer com que choque a sociedade na época. Em 1964, 62, 63, vai fazer com que a sociedade fique com medo, vamos dizer assim, com um presidente comunista, como muita gente falava, né? E vai acontecer também no país uma radicalização política, que vai dominar o país na época do Jango. Essa radicalização política vai acontecer em pessoas a favor e pessoas contra. Parece com 2016, né? Parece bastante. Mas não todos em todos os sentidos, mas nesse sentido parece sim. Essa radicalização vai fazer com que setores militares, os setores da sociedade civil conservadora derrubem o governo de Jango e faça um novo governo, faça um governo dado aos militares. E é aí que começa a nossa grande, ilustre e nefasta ditadura militar, a partir de 13 de abril de 1964. Então é importante você ter essa ideia de que o golpe de Estado que se relaciona quando um petista fala disso, por exemplo, vai lembrar sempre de 1964. Vamos em frente. 2016 é ligado a um golpe de Estado? É ou não? Fica a pergunta. Então, isso, para ser analisado, precisa ter uma ideia, um entendimento semântico. E o que seria um entendimento semântico? É o estudo do sentido das palavras. Logo, dizer se acontece golpe ou não tornou-se um problema no entendimento do próprio termo, né, desse termo em si. Ou seja, para uns é golpe, para outros não é. E isso vai fazer com que esse entendimento da palavra, se é golpe, se não é, vai aparecer de forma não muito caracterizada como algo perfeitinho. Então, a opinião de um e a opinião de outro vai acabar tendo um significado da palavra para um e um significado da palavra para outro. E eu vou explicar isso. A presidente Dilma Rousseff foi eleita de forma democrática numa eleição direta. E o impeachment também é um processo democrático, o que não deixa de ser irônico, né, quando citam a palavra golpe. Mas para que aconteça esse impedimento do atual presidente, é necessário provas de um crime político-administrativo. Ou seja, o problema do semântico que acontece aqui é que para uns é golpe e para outros não é golpe, sendo que tudo acontece no sentido do termo. Então o problema é semântico, muito mais do que político, porque as imposições políticas atuais vão fazer com que aconteça essa dicotomia, esse pensamento diferenciado de um lado e de outro da mesma palavra. E agora as duas opiniões clássicas, né, as duas opiniões atuais vigentes que dominam o pensamento social político brasileiro. Que, vamos lá, golpe, para quem acha que é golpe, vai falar que o processo de impeachment contra Dilma pessoas que são contra o golpe, vamos dizer assim, que o processo de impeachment contra Dilma é errado, já que não há comprovação de crime político administrativo. E o exemplo que eles citam, por exemplo, vão falar que os crimes eleitorais não são comprovados. Ou seja, não há prova para o impeachment. Essa é a mentalidade, por exemplo, de um petista, tudo bem? Agora, as pessoas que falam que não é golpe e são a favor do impeachment vão dizer que o processo de impeachment contra Dilma é correto, já que há comprovação de crime político administrativo. E o exemplo que eles vão falar, que eles vão dar, né, que eles citam muito, seria as pedaladas fiscais comprovadas. O que são pedaladas fiscais? Esse termo pedaladas fiscais nada mais é do que fraudes fiscais, né? Só mudou o termo, é uma coisa mais antiga do que andar para trás na política, como qualquer pessoa pode entender. Ou seja, qual que é o problema da dicotomia? Qual que é o problema da semântica aqui? É que o discurso de se é golpe ou não é sempre o mesmo. Provas ou não provas? E vão ligar sempre com esses crimes eleitorais ou essas pedaladas fiscais. Então, de uma forma geral, o problema semântico acontece aqui, acontece nesse sentido.
Usam-se as mesmas frases, usam-se os mesmos exemplos, só para um falar que é golpe e para o outro falar que não é golpe. Então, o problema é semântico, muito mais do que político. O golpe de 1964, com tanques de guerra e exílios forçados de líderes políticos, por exemplo, foi a derrubada de um presidente de forma impura e inconstitucional, tá certo? Isso é 1964. O impeachment de 2006 não tem tanques de guerra e nem exílios, e o Poder Judiciário é acusado de golpe pelos partidários do PT. Ou seja, não precisou de ter a força militar, de ter a imposição militar, mas usa-se a ideia de uma força do Poder Judiciário, uma imposição do Poder Judiciário. Essa é a característica principal das críticas alegando que é golpe em 2016. É essa a diferença. Então, resumindo a aula de hoje, o golpe é um choque de um corpo contra o outro, é uma pancada, uma batida. Isso é a palavra golpe, é o seu sentido real da palavra, é o sentido denotativo, né? Golpe de Estado é um governo democrático e constitucional derrubado ilegalmente. Ou seja, em 1964 aconteceu um golpe de Estado, onde o presidente foi derrubado porque setores conservadores da sociedade civil, junto com os militares, derrubaram o governo por causa de um medo comunista e por aí vai, que a história nos mostra isso. Em 1964, Jango possuía um governo de esquerda e procurava reformas sociais. Ele tentava fazer com que essas reformas fizessem a sociedade existisse, que exista, né, de uma forma igualitária para todo mundo, em todos os sentidos. Militares e setores conservadores da sociedade civil derruba o governo, né? 2016 é um problema semântico com o termo golpe. Não tem como você alegar que é um golpe de Estado exatamente agora. Você pode alegar no sentido de poder judiciário, que é o que está falando na parte de baixo. Em 64 houve um golpe de Estado, sim. Em 2016 há um golpe pelo poder judiciário. É aí que fica a pergunta, é aí que fica a dúvida. E muito mais do que você alegar se é golpe, alegar que não é golpe, a ideia é você entender o sentido político e entender que esse problema semântico são discussões políticas que usam o mesmo termo para o seu lado. Então, nada mais é do que um pensamento filosófico deve ser feito sempre de antemão para que você não se perca no termo. Espero que a aula de hoje tenha sido clara, objetiva e sem dar nenhuma opinião. Até a próxima. Muito obrigado.